Olá, estreando o Política e Prosa hoje aqui com vocês, 4 de setembro, uma data muito especial, inclusive data de aniversário da minha cidade, do Paulista, Pernambuco, e hoje com duas convidadas, na verdade uma comentarista, uma parceira de trabalho e uma linda convidada, Cláudia Molina. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Guedes, publicitária, comunicóloga, e hoje nós estreamos o Política e Prosa, que na verdade é um bate-papo de forma leve, saudável, e com muita informação para esse universo desafiador que é a política, mas a gente não pode falar de poesia, de prosa, de cultura e de vários assuntos relacionados a esse universo que estão tão interligados. Então, para começar, nesse dia tão importante, nossa convidada aqui presente é a Cláudia Molina, psicanalista, advogada, delegada, uma das primeiras delegadas do país, né, do Grupo de Operação Especial, o GOI. Também descobri agora, gente, que ela também é professora de yoga e filosofia. Cláudia, seja muito bem-vinda nesse programa de estreia. Muito obrigada. Estou muito feliz porque é você, uma pessoa que eu admiro bastante, um exemplo de mulher. Nesse programa ele é bem recheado de coisas voltadas para as mulheres. E eu estou muito feliz por você estar com a gente hoje aqui nessa estreia. E eu me sinto muito feliz e muito honrada. Porque eu lhe admiro muito, não é de hoje, né? Toda a sua trajetória, toda a sua seriedade, né? Então assim, você exala credibilidade, né? E para mim isso é muito importante. E ter conhecido a Neide agora também, né? Coisa boa. Também. A Neide é uma parceira de trabalho, quero até que você se apresente, porque também é eventóloga. E Neide hoje está aqui para mediar e para ficar ligada, né, Neide, nas nossas mensagens, interagir um pouquinho com nossos internautas. E para você que está nos assistindo, não esquece de clicar no sininho, seguir a gente nas redes sociais, clica para receber as nossas notificações. O programa está novinho ainda, então ele tem que engajar para que a gente possa entregar mais conteúdos para vocês. Então segue a gente no Política e Prosa e compartilha com todo mundo. Cláudia Molina, essa pessoa linda na minha frente, como é que a gente pode falar sobre esse assunto tão pesado, né, tenso, que é violências contra as mulheres, né, esse universo feminino que vem enfrentando a cada dia. Quando a gente pensa que está dando um passo para frente, a gente tem um retrocesso com o aumento de números de dados de casos de violências. E é impressionante, não é? E você falou uma coisa bem direitinha, são violências, porque são diferentes tipos de violência. Na realidade, eu sou a terceira delegada da mulher do Brasil, já tinha algumas delegadas, não é? Embora aqui realmente eram poucas. Sim. Eu era mais jovem também na época. Sim. E era uma época tão difícil. Olha, deixa eu fazer um comentário para vocês verem como é que são as coisas, como não muda tanto assim. Sim. Quando eu comecei na Delegacia da Mulher, a doutora Salma era titular, eu era adjunta, e só existia lá em São Paulo, então era São Paulo e Pernambuco. E as pessoas eram mega contra a Delegacia da Mulher. Mulheres achavam que era contra homem, aquela coisa toda. Eu prendi um estuprador com 3 meses de polícia. Caramba. E aí levei as 2 meninas, que eram as vítimas, né, para a delegacia. Aí disseram que não valia, porque eram 2 meninas negras e empregada doméstica, todas as 2 empregadas domésticas. Então assim, disseram, isso não vale. Aí eu tive que... como? Quanto tempo mais isso? Pra gente só fazer um isso foi em 87, mais ou menos. Aí depois, eu tive que pegar mais umas 3, 4 vítimas, entre elas uma psicóloga branca, aí valeu. Puxa, e o homem foi preso. Vida. Então assim, pra vocês verem como é que era no passado. Aí eu deixei a delegacia, fui para vários outros lugares, né, o interior, no 1º de Gravatá, tem até o título lá, enfim. Aí depois fui de novo para a Delegacia da Mulher, 6 anos depois, dessa vez lá em Jaboatão. Aí o clamor já era outro, foi bem interessante. Só tem 2 delegacias da mulher, aqui em Pernambuco precisa mais, aquela coisa toda. Então mudou de certa forma rapidamente. Mas para surpresa minha, há 2 semanas, sim, veja, tanta coisa andou, as mulheres têm ido lá denunciar, coisa que não ocorria no passado, entendeu? E hoje em dia, veja o que acontece, não é que os homens, eu fiquei passada, e isso é verídico, estão achando que bater numa mulher ou matar é a mesma coisa, a pena vai ser a mesma coisa, não vai dar em nada mesmo, vai dar mesmo tempo de cadeia, né, de reclusão. Veja, e não é verdade isso. O que mudou também com relação à morte de mulheres e feminicídio, que realmente está demais. Eu que acompanho isso há muito tempo, está demais. É que no meu tempo, os homens matavam em nome da honra, né? Sim. Porque
A mulher tinha traído. Traído, ele se sentiu ofendido. Sempre era sempre isso. Eu fiz uma pesquisa em todo o Pernambuco para saber. Peguei todos os inquéritos daquele ano para saber a razão. A razão maior, sem dúvida, era essa. Hoje a gente acompanha, basta acompanhar, né? Todos os dias do jornal que vai ver. Disse não, a mulher não quer mais, pronto, quando vai lá e mata. E mata na frente de filho, mata na frente de quem tiver que matar. Hoje mesmo, foi ontem, o rapaz matou uma facada no pescoço, o cara que ia incendiar a irmã dele. Vê, a minha babá mesmo, quando era pequena, eu soube depois. Eu disse, cadê, né? Lúcia, ela tinha sido incendiada também pelo marido. Muito triste. Ô, Cláudia, eu estava vendo aqui, né? No último ano, nós tivemos um aumento de 9,8% do aumento de violências domésticas em geral. Veja que situação absurda. 34,5% de aumento das violências relacionadas à perseguição, que é o stalking, né? E elas estão atreladas diretamente ao feminicídio. O cara que fica perseguindo é aquele que quer concretizar o ato da vingança na cabeça dele, maluca, né? E assim, são muitos casos, né? O número 190, ele foi acionado 848 mil vezes em um ano. Então, assim, ou seja, um dado tão grave. Você vê. É muito grave. Sabe uma coisa assim que eu acho que é muito interessante que a mulher saiba e procure, não é? Sim. Não é só a medida protetiva, é buscar o botão do pânico. Que é assim, não é novidade em alguns municípios como Ipojuca. Em Pojuca, durante 2 anos não teve, assim, há 2 anos que não tem feminicídio. Sim. Mas assim, funcionou a guarda municipal lá, a Maria da Penha, funcionou o botão do pânico, e agora o Estado aqui em Pernambuco colocou. Aí como é que funciona? A pessoa fica, né, com o aplicativo ali. Sim. Quando o homem vai se aproximando, a própria polícia já é acionada. E a pessoa também pode acionar. E assim, é bem eficaz. E assim, é uma das coisas que eu acredito bastante. Que bom, então, menos mal, né? Porque outro dado também, assim, que é avassalador, isso aí realmente mexe com todo mundo, é o dado que mostra o número de casos de crianças e adolescentes vítimas de violências. E uma delas é a violência sexual, que teve um aumento em bebês de 24%, assim, crianças, né, de bebês 5 anos a 10 anos. E o que faz o que é a cultura dessa violência sexual, da pedofilia, né? Eu estava até vendo, se eu não me engano, a cada 8 minutos, 6 crianças, né, são violentadas, né? Assim, que absurdo, né? Você vê, assim, não é nem 10 minutos, né? Na realidade, a cada 12 minutos é mulher ou é criança, enfim, é tanto. Mas você não acha que isso também está atrelado a lei muito flexível, muita morosidade na condenação dos casos, muitas brechas também? Tem, isso facilita também. Tudo, é um conjunto. Sim. É um conjunto. É um conjunto que você tem que estar sempre muito atento e agir muito preventivamente. Acho que tem que ter, sabe, eu acho que precisa ter mais ações com relação, mais políticas públicas com relação a isso. Com certeza. Tem bastante já, mas tem que aumentar. Porque o machismo, o desejo assim, de posse, essa coisa toda que é tão inerente, né, ao homem, ele muda só, sabe? A vestimenta dele. Como eu disse, né? Olha, hoje eu tô matando porque você me traiu. Aí sai o crime de lavar honra, né? Que eu não me lembro nem como é que se chama isso. Aí, hoje, então é quando ela diz não. Que até piorou, né? Porque a mulher não pode dizer nem não. Não. Pode observar. Pois é. Agora houve mais de 90% de resolução dos casos de feminicídio, que é muito louvável, sem dúvida, mas acontece que a maioria foi companheiro, e ex-companheiros são pessoas bem conhecidas, entendeu? Então, assim, já facilita. Veja bem, não é querendo desmerecer, porque é um espetáculo já terem conseguido, naturalmente, mas assim, estou comentando a natureza de como hoje em dia é fácil de se chegar, porque o cara nem se esconde, ele não tem nem vergonha de dizer. É verdade. E ele se mata depois. Ainda tem essa. A gente estava falando de cultura, com essa cultura de não acreditar em Deus, na religião, essa coisa toda. Eu falo muito sobre isso porque eu observo, né? Que as pessoas que acham que com a morte vai se resolver, veja, a simplicidade. Eu me mato e não vai dar em nada mesmo, depois acabou. Então, assim, eu vou me matar, vou matar a pessoa, ainda vou
deixar todo mundo numa situação péssima. Então, assim, é isso que está ocorrendo. Ele gosta, na verdade, é a chantagem, né? Ele faz a chantagem e quer deixar todo mundo mal. O suicídio tem muito isso. Muitas vezes tem isso, né? Deixar as pessoas culpadas, né? Quer dizer, como não bastasse, tem que deixar todo mundo culpado. Mas, assim, é o que eu observo hoje. Então, diante disso, eu fiquei refletindo de o que a gente tem que fazer. Fazer então uma ação preventiva, realmente. Sim. Você tem que saber escolher seu parceiro. Ninguém fala sobre isso. Eu tenho falado aí uma vez ou outra. Que eu achei super interessante, essa questão da escolha do parceiro. E um dos temas que você fala, que eu achei assim, genial, fantástico, é o amadurecimento da mulher. Ela precisa crescer, ela precisa deixar essa dependência afetiva. Né? Não é deixar de amar, não é deixar de cuidar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas às vezes tem uma necessidade muito grande, né, de estar ali, de provar, enfim, de ter uma pessoa do lado, e mesmo que aquela pessoa não seja nem tão boa, está machucando, maltratando. É porque há uma lógica atrás de tudo isso. Primeiro, assim, se a gente for falar preventivamente, nós todos deveríamos gostar de querer ser maduro, ser uma pessoa sensata, uma pessoa que lida assim com ganha-ganha, assim, eu quero que você ganhe, eu também quero ganhar, então você vai ter que perder um pouquinho, eu também tenho que perder um pouquinho, mas vamos ver o que, compor, sabe? Compor. Eu acredito que tem muita gente que hoje em dia queira essa história de vamos cooperar, né? É uma coisa bacana isso. Quem entrou nessa frequência, com certeza não vai se envolver com esse tipo de pessoa. Mas isso, quem é que fala? Acho que isso tem que ser colocado nas escolas, tem que ser falado em novelas, em tudo. Assim, olha, é muito legal se você ser uma pessoa sensata, equilibrada e saber escolher. Mas assim, saber escolher como? Porque a gente fala muito fácil, né? Aí uma das coisas que eu tenho sempre comentando, gente, esse negócio de se apaixonar é uma decisão que a gente toma. As pessoas... Não, o que nós aprendemos? Não, acontece. Não acontece. Você que permite você acontecer. Tem os sinais, você consegue analisar a pessoa. Dúvida. Ele está ali mostrando como é o jeito, como ele trata, o tom de voz, o mas respeito. Eu digo assim, mas é porque a pessoa romantiza. Diz, eu quero me apaixonar. Sabe aquela coisa de conto de fadas? Eu quero me apaixonar. Antes de ver quem é aquela pessoa que a pessoa já vai entrando de cabeça. E assim, no mapa da violência, você percebe que as classes mais vulneráveis, elas estão mais à frente desse mapa da violência. E um fenômeno que eu vejo mas é porque denunciam mais e também são em maior número, viu? Mas assim, o que porque eu vejo a classe A, quando resolve ser, é assim, uma coisa que eu observei bem. A classe E. Acho que a classe A e a classe A elas começam a se muito encontrar, parecida. né? Acho que a classe média ainda é a mais saudável, né, da sociedade. A classe aquele meiozinho ali ainda. Que ainda porque digamos que tenha mais normas. Sim. Fica assim, tem mais preocupação com o que as pessoas vão falar, assim, normas e tudo mais. Nesse sentido mesmo, entendeu? Do que você vai pensar sobre mim? Mas assim, a classe E, que já vive naquela situação de miséria, tudo mais, que não tem o que perder, né? E aquela pessoa que tem muito, que também não tem medo de perder, veja como é interessante. Eles têm uma similaridade muito grande de posturas. É interessante, né? Muito interessante, é verdade. Aí como também, assim, a gente vê que uma classe é pequena, né? Então, assim, naturalmente que essa outra classe vai ter um destaque muito maior, vai ter números maiores. Mais. Mas sabe o que é interessante? Que eu estava vendo a pesquisa que a doutora Simone, quando chefe de polícia, fez, que, se eu não me engano, 82% dos casos de feminicídio a vítima não tinha denunciado. 82% de casos de feminicídio, e nenhuma vez ela tinha denunciado. Nunca tinha denunciado. Mas eu vou dizer, assim, as pessoas dizem assim, porque gosta de apanhar, porque... Não, eu vou explicar para vocês aqui um negócio que eu gosto muito de dizer, porque eu vi acontecer. Uma pessoa estava com... Como é que é? Tornozeleira. Sim. E aí, o homem estava com tornozeleira e foi lá com a menina e aquela coisa dizendo que todo mundo era culpado, menos ele. Tinha sido a ex-culpada, que ele tinha sido, disse que a tornozeleira, que era a mulher que tinha dito que ele tinha ameaçado, que tinha feito. Então, em suma, quem tinha errado? O delegado, o Ministério Público, o juiz, todo mundo errou. Ele que estava certinho. Mas quem não tem costume de estar nessas coisas, por isso, mas assim, imaginou, não, ele é um menino bom, porque a pessoa vem, o narcisista perverso, ele se apresenta como um príncipe encantado, ele é maravilhoso. Ele fica ali com aquela personagem todinha, né, e tudo mais, encantando e procurando todas as suas falhas para poder depois, não é, quando ele tiver já de posse, sabendo todos os seus pontos fracos,
atacar. Então ele estava com essa tornozeleira, ele já foi, casou, tal e tal e tal, entendeu? E aí, porque foi muito rápido também, ele era tão maravilhoso, tudo foi muito rápido. Sim. E aí no primeiro mês, ele foi e quebrou tudo dentro de casa. Aí sabe o que essa menina fez? Ela botou ele pra fora. E aí sabe o que aconteceu? Todo mundo caiu em cima dela e disse, não faça isso. Ela é a não. vilã, ela é malvada, ela é descontrolada. Acabou, exatamente, descontrolada. Ela é descontrolada, aí disse maluca. assim, mas rapaz, você deixar uma casa, que você acabou de montar tudo direitinho. Ela me procurou pra saber se estava errada. Eu disse, olha, eu não vou ficar com um homem assim, entendeu? Dentro de casa. Eu digo, tá certíssima, minha filha. Mas enfim, pouco tempo depois, tipo uns 8 meses, uma menina que encontrou um cara no aplicativo que estava de tornozeleira, entendeu? Ele foi e matou. E uma menina até bem conhecida, Poxa, sabe? tá vendo? Assim, no mercado de trabalho, muito conhecida realmente, sabe? Aí entra a questão do amadurecer. Você tem que ter um filtro, tem que ter um discernimento, né? Parar um pouco, poxa. Exato. Tem que ver com racionalidade. Exatamente. Eu digo sempre assim que você tem que fazer uma escolha bioética, né? Perfeito, eu trabalho muito escolhas bioéticas, que é a autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Que é o que os médicos, as pessoas usam, né? Quando não sabem, quando a lei não, os juízes, né? Quando a lei não diz assim, não está dizendo ali, olha, não está acobertando aquela situação. Aí a pessoa diz, e agora? Ninguém nunca ouviu falar tal coisa, isso, aquilo. A gente usa muito mesmo quando tem, por exemplo, essa questão de genes, né? Sim. Essa questão de 2 pais, não sei o quê. Então são coisas que a gente não está acostumado, precisa ter um estudo bioético para ver onde é que está a ética disso, qual é o certo disso. Perfeito. Então no nosso dia a dia também acontecem muitas situações que a gente não sabe como. Quer ver uma questão também? Quando a gente fala de violências, né, contra a mulher, é um leque muito grande. Porque não é só a violência do parceiro contra a mulher, mas é a violência no trabalho. A violência médica, a violência quando a mãe está no parto e aí ela tem um parto violento mesmo, porque, por exemplo, ela está ali numa situação totalmente de vulnerabilidade. Então, ela está anestesiada muitas vezes, mas está acordada. Então, estão os médicos conversando e não dá atenção e induz um parto de uma forma que ela não queria. No mercado de trabalho também, né, as violências no mercado de trabalho, quando ela quer se posicionar. Eu não estou nem falando da questão das diferenças de salários, né? Que a gente tem uma média ainda de 30%. Mas assim, o próprio comportamento, tudo que a mulher fala, muitas vezes num meio muito masculino, ela não é ouvida ou ela é desmerecida, né? Ela acaba sofrendo. E isso machuca, porque é uma violência diária, pequenininha, que muitas vezes muita gente não percebe, e vai minando a autoestima, vai minando o comportamento, vai prejudicando ela no trabalho a não crescer, né? Tanto no trabalho como financeiramente. E aí, quando a gente chega ao extremo, que são as violências de vias de fato, aí a gente vem falar de violência doméstica, feminicídio, abuso sexual, violência sexual e tudo mais. E isso está dentro de um processo, Cláudia, que me preocupa, porque assim, não é só a questão das flexibilidades da lei, da permissividade, muitas vezes, assim, mas a própria sociedade perdendo um pouco as características de dignidade, assim, muitas vezes, né? De cidadania, do que então, o que é que você vê isso como todo? Não, mas aí veja bem, que é bem importante essa percepção da escolha, entendeu? Porque já faz parte da história da maturidade e que é o que eu acho que pode salvar muito a mulher. É uma coisa que a mãe, que a filha, a professora, o professor, todo mundo deveria, não só para a mulher, mas como para o homem também. Onde é que eu quero chegar? Se você, um médico, quando tem uma coisa para resolver, um juiz, não sabe uma causa, o que eu faço aqui? Ele faz o quê? Escolhas bioéticas. Autonomia são 4 princípios. Autonomia é você saber tudo sobre aquele caso. A mesma coisa, a pessoa tem que saber tudo sobre aquele companheiro, que a gente estava falando sobre essa questão, não é? Tem que saber tudo daquele companheiro. A pessoa se apaixona sem procurar saber quem é aquela criatura de fato. Verdade. Segundo princípio, beneficência, saber exatamente qual é o maior bem que aquela pessoa está lhe trazendo. Isso você tem que se conhecer e ter uma verdade muito grande contigo para saber o que é que você está esperando daquela pessoa.
que às vezes é sexo, às vezes é dinheiro, mas você tem que ter muita clareza. Ou seja, você tem que estar tranquila e saber que aquilo é a sua escolha, não porque você está... Saber, é o segundo princípio. O terceiro princípio é a não maleficência, que é você saber, que eu acho que é o principal, o defeito daquela pessoa. Qual o defeito de fabricação que ele vem e o mal que ele vai me fazer? Onde isso vai implicar na minha vida, onde isso vai me atrapalhar, onde isso não vai acrescentar em nada. Porque também não pode romantizar. Verdade. É como dizer assim, pronto, essa menina, ela viu, né, quebrou tudo dentro de casa. Ela disse, não vou, porque não vai parar isso, o cara já tem uma tornozeleira. Aí agora já fica a pergunta, né, e ela conseguiu fazer o desfecho? Não foi o que a outra, né, outra infelizmente. Ela saiu, só que não houve apoio da sociedade para ela. Isso que eu quero dizer, que é muito fácil julgar a mulher, mas na realidade a maioria das vezes ela não tem apoio. Verdade. E aí, para terminar, o quarto princípio é a justiça, que é a equidade, né? Será que esse homem está dando para você espaço para sua opinião? Outro dia eu fiz um podcast, na saída uma pessoa estava me dizendo assim, olha, não queria se separar da mulher, porque a Bíblia dizia que não podia se separar da mulher. E ele já estava com medida protetiva. Eu me preocupei. Então, assim, o homem acha muitas maneiras realmente, sabe, É porque eu não quero falar da história como é. Mas eu achei interessante isso, que utilizou a Bíblia. Entendeu? Eu disse, não, a Bíblia diz que não pode separar. E não é assim. Não é de jeito nenhum. Pode ter um pastor ou outro, como é que se chama? Um padre, um sacerdote, né? Mas não é assim. Porque se estiver vendo que a pessoa está, nos dias de hoje, sofrendo, provavelmente vai dizer, se separe, minha filha. Verdade. Porque é o que eu vejo por aí. Então a gente vê assim que essa parte das escolhas fazem parte dessa maturidade. Eu acho que é isso que eu quero dizer, que diante desse mundo em que as pessoas não têm medo de se matar, que acham que isso vai ser uma boa solução, que não vai ter vale, nem sei como é que chama os espíritas, mas vale das sombras, eu acho. O paraíso não, o inferno, essa coisa toda, né, que cada religião tem, né, como não acreditam nisso, dizem, acabou, pronto. Aí veja, com quem a gente está lidando. E muitas vezes são jovens, né, que ainda não têm mesmo maturidade. Então a gente tem que perceber isso e dizer, não, eu tenho que fazer boas escolhas. Eu tenho que saber com quem é que eu estou lidando, de uma maneira geral, o que é que eu estou querendo daquele relacionamento, antes de entrar e antes de dizer, agora eu vou abrir meu coração para se apaixonar. Então você tem que conhecer aquela pessoa, dar um espaço. Um homem que chega com tudo assim, em geral, não estou dizendo assim, mas em geral não é uma pessoa séria, porque isso é a estratégia do narcisista perverso. Geralmente ele vem, conquista todo o território, envolve tudo, daqui a pouco ele vai enjoar. Já quer logo e pode marcar daqui a um tempinho, ele vai enjoar, vai cansar e ele quer novas conquistas. E aí está todo um envolvimento, então tem toda aquela... Não, mas o narcisista perverso é diferente. O narcisista perverso, ele mantém, né? Ele mantém aquele e ele território. Já sabe o que ele vai fazer. Ele já sabe, ele vai, encanta, ele pega a presa, estuda bem direitinho. Enquanto a mulher não está ali estudando, ele está estudando todos os pontos fracos. E ele tem um poder também de reverter, né? Não, assim, aí vê só como é que ele faz. Não, aí como é que ele faz? A mulher está ali, eu tô falando assim porque são pontos muito importantes realmente, sabe? A mulher está ali, ele sabe todos os pontos fracos, então ele encanta, desencanta, pega o ponto fraco dela, puxa, ela se quebra, aí ele vem de novo com todo encanto, que ele também sabe o que é os pontos fracos dela, entendeu? Então assim, ele fica nesse jogo e ele se delicia com isso. Às vezes tem outras também, às vezes não, mas ele se delicia com aquilo, que é aquilo que vai aumentar o ego dele. Isso é uma psicopatia, sabe? É um negócio que não é organizado. Mas ocorre muito. Agora, a pessoa se aproximou desse ser humano, por quê? Porque não teve esse cuidado de fazer escolhas. Porque ninguém fala disso. Agora a gente tem que começar a falar sobre escolhas bioéticas, sobre ética mesmo, sobre assim. Aí o que vai acontecer? Quando você fizer boas escolhas, quando a mulher fizer boas escolhas, quando você não julgar uma mulher por ela estar só. Ainda no ano passado eu vi uma mulher dizendo que a outra estava separada e aí disse, não, separou, não sei o que, ela, meu Deus. Não, você tem que empoderar a mulher, dizer assim, se livrou, né? Tem alguma coisa aí que está errada. Melhor assim, tudo mais, agora se estrutura e você merece uma pessoa melhor. Bom, se você faz boas escolhas, se você empodera essa mulher, sabe o que vai acontecer? Esse homem vai ter que chegar junto. Esse homem também vai procurar ser um cara retado. Porque atrás de uma mulher empoderada tem um homem maravilhoso, sempre, forte. Nunca vai ter uma pessoa triste, um homem fraco não fica. Olha, um homem fraco não segura uma mulher forte. Não segura. Ele vai dizer que... Primeiro ele vai dizer que não é para ele, vai tentar diminuí-la, mas vai chegar um momento que se ela for segura, se ela estiver bem segura, ela mesma vai sair. Não, ela sai. Aí é a questão das afinidades. Antes de você pegar, então, essa pessoa fraca,
se equilibre, seja essa pessoa equilibrada para atrair também essa pessoa equilibrada, pessoa de bem. Vamos para uns dados aqui um pouco tristes, né, com relação. Paulista, que é minha cidade, Paulista ela está como o 3º município de Pernambuco em nível de violências contra a mulher. Ela só perde para Recife e para Jaboatão. Então, assim, isso é grave. E teve um crescimento também no último ano. É um dado que, assim, assusta, né? Aí, quando a gente fala de políticas públicas, de combater todo esse conceito, porque até você chegar essa mulher madura, essa mulher equilibrada, essa mulher que vai ter esse senso ético para si, é um caminho muito árduo, né? Até porque está atrelado muitas vezes às questões familiares. Ela já vem com a família, às vezes, desestruturada, não teve aquele equilíbrio em casa, ou então muitas coisas, né, ao longo de cada família. Mas hoje, na política pública, para ter um crescimento nesse aumento, esse crescimento de dados tão relevantes, a gente tem que ter agora um combate, tem que ter a mas outra isso aí ponta, também é muito né? Denúncia, sabe? Porque, não, aqui no caso não é as denúncias, aqui já é o caso concreto, porque de denúncia mas é porque, teve tipo assim, um alto, mas aqui são os casos reais, que foram de violências concretas. Mas é o que a gente tomou conhecimento, entendeu? É o que a gente tomou conhecimento. Olha, eu acredito muito assim, como eu sou bem do começo do negócio de delegacia, a gente vê que mudou já muita cultura. Quando eu me formei em jornalismo, em 2006, eu fiz um vídeo que foi passado depois em todo o Brasil. Eu e mais duas meninas, duas jornalistas. E esse vídeo tirou nota baixa, tirou 8, que pra mim 8 era nota baixa. E realmente assim, não merecia isso. Era um trabalho sobre violência doméstica. E disseram que aquilo ali não existia. Em 2006. Eu estava inventando. Eu era diretora da mulher, da delegacia da mulher. Então, assim, você está inventando, porque não existe isso que você está mostrando. 2006. O que eu quero dizer é que eu estou trazendo propostas novas, porque são coisas que funcionam. Outra coisa que funciona, oficina do homem. Pronto. Teve um tempo... a oficina do homem. Que interessante. Vamos lá. Teve um tempo que eu estava vendo muita reincidência. Aí eu disse, aí eu inventei uma oficina do homem. Fui para os presídios, procurei saber dos feminicidas, que naquela época nem se falava assim, era matador de mulher mesmo. E eles assim, vale a pena estar aqui? Todos eles disseram que não valia a pena. Todos. Sabe, eu sempre comento um negócio, talvez alguém já tenha até escutado o que eu falei, que um homem me chamou a atenção, porque ele disse, eu não tinha outra coisa a fazer. Ele morava numa cidade do interior que só tinha uma rua. Aí todos os dias ele tinha que ir na feira, ou quase todos os dias. Então ele passava a rua todinha, porque ele morava na ponta. Aí todo mundo, vai lavar o corno, lá vai não sei o quê, papapá. Aí ele disse, eu tenho que lavar minha honra, né? E lavou. Ele disse, antes ele tivesse escutado, que ele não valia a pena, não vale a pena. Prisão. Mas você veja, que outro dia eu falei isso, aí foi quando a pessoa disse, mas hoje, que eu fiquei indignada, as pessoas estão achando que bater em mulher é a mesma coisa que você matar uma mulher. Tanto faz, vai ser a mesma pena. Não é. E as pessoas não têm, às vezes, noção, entendeu? De como é ruim uma penitenciária. Não tem noção. É uma coisa horrível, é uma coisa, né? Assim, horrível, impensável. O calor, o cheiro, você não tem onde deitar, você não tem nada. É uma coisa assim, não é vida. A falta de liberdade, né? Privar você da liberdade é uma das coisas mais absurdas. Aí o que eu disse? Não, vamos fazer isso aí. Eu sei que a gente só usou matemática. Eu digo, vamos usar matemática, como não é prático. Sim. Assim, vale a pena? Eu explicava, não vale a pena por tal motivo. Será que essa mulher que você está pretendendo, entendeu? Fazer qualquer coisa em nome da sua honra. Vale a pena realmente? Porque, olha, as consequências vão ser essas e essas. Veja, isso faz o quê? Sei lá, uns 20 anos, 15 anos, não me lembro direito. Mas agora, desde que ainda continua reprisando, as pessoas, não, vale a pena. A gente tem que explicar para as pessoas, não vale a pena, meu amigo. Sabe, não vale a pena. Se você pegar a cadeia porque matou uma mulher, vai ser a coisa mais trágica que pode acontecer na sua vida e ainda desmonta a sua família inteira. Ele vai mudar tudo, ele vai alterar a vida dele, a família. Exatamente. Se ele tiver filho. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, assim, o que aconteceu? A gente fez depois uma estatística com 3 mil homens. E 3 mil homens, nenhum tinha recidido. Quer dizer, foi uma questão de conversar. Então, assim, eu acredito muito nessas questões de prevenção. Só que isso daí já não é novidade. Depois os juizados, as pessoas começaram a usar e tudo mais. Depois tem não sei o quê. Essa coisa que eu estou trazendo é uma novidade, é outro pioneirismo, né? Que eu já acho que é uma coisa que todos nós deveríamos ter. Deveríamos ter. Porque, claro. você veja, por que as guerras acontecem?
porque não teve o ganha-ganha. Porque não teve essa sensatez. Verdade. Entendeu? E a gente tá aí, pode ser que ocorra aí mais dia, menos dia, a Terceira Guerra Mundial, todos nós aqui. Quando a gente devia estar se preocupando com essa questão climática, com qualquer coisa assim, que realmente vai interferir nas nossas vidas, nos nossos netos, bisnetos e tudo mais, aí fica nessas coisas comezinhas. Então a gente tem que começar realmente a refletir sobre a excelência do ser, sabe? Sobre a gente procurar ser a nossa melhor versão para poder ser feliz. Porque as pessoas pensam que vão ser mais felizes se matar uma mulher porque ela não quer mais, entendeu? Você. Porque se fizer qualquer coisa assim, não, eu vou ser mais feliz. Não, a felicidade está em você ser uma pessoa satisfeita, você viver sua melhor versão no sentido de você ter virtudes, você fazer o bem. Mas se conseguir, por exemplo, como política pública, se conseguir conciliar essa questão do tratamento, vamos dizer assim, desse amadurecimento da mulher com esse curso de homens, né, com esse aprimoramento, curso de homens aí resolve sim, porque bastante. assim, quando você parte para uma mulher que ela está assim, crescendo, porque eu acho que assim, Cláudia, melhor do que ninguém você vai saber responder, uma pessoa que chega a esse nível de comportamento agressivo, doente, psicótico, não é tão simples, para ele reverter aquilo tudo, então assim, realmente tem que ter um trabalho mais firme, né, com relação a... mas aí que tá, você vai buscando, como eu disse, eu fiz com 3.000 e não teve mais reincidência, né? Claro que vai ter caso em outro, porque é ser humano que a gente está falando. Agora, também a gente tem que ver a outra parte, que a mulher, muitas vezes, por ter sofrido violências várias... Ao longo da vida, principalmente criança, porque a gente reprisa muito a nossa infância, entendeu? Até os 7 anos a gente tem realmente uma solidificação bastante interessante em cima da personalidade. Então ela tenta reviver aquilo. Nós todos tentamos reviver a infância. E se você teve uma infância com agressões, pode estar buscando também um agressor. Sim. Aí é por isso que muitas vezes deixa o João agressor para ir para o Pedro agressor. Porque o pai foi agressor, aí foi agressor, muitas vezes isso, agressor. Às vezes foi com ela mesma, às vezes foi até, como a gente já sabe, né, que de 6, veja bem, se em 8 minutos uma criança é violentada e em mais de 80% dos casos por uma pessoa conhecida, família, então quantas pessoas não passaram por isso? E 87 aí essas pessoas, são meninas, né? 87 são meninas. Aí quando sobem, aí quando acontece, o que essas meninas vão querer? Vão buscar, muitas vezes, um agressor, entendeu? Para reviver. Claro que isso é um processo inconsciente. Então, a gente tem que trabalhar em termos de política pública, se quiser trabalhar com prevenção. Em termos de repressão, eu acredito muito nesse botão do pânico, tem que ser coisa bem forte bem mesmo. Efetiva. Tem que ter o que eu estou vendo na atualidade que está funcionando. Claro que tem delegacias da mulher bem estruturadas, pessoas aptas, né, para poder receber aquela mulher. Verdade. Seja uma delegacia da mulher, não seja. Nós fizemos recentemente, a Polícia Civil fez agora uma capacitação maravilhosa, a ADEP apenas colaborou, mas enfim, né, a Grupo Mulheres do Brasil também, foi um trabalho muito bonito com a Secretaria da Mulher, pegaram todos os gestores do estado inteiro, todos os diretores, para fazer uma linda capacitação, sensibilização com a desembargadora Deise, com o juiz Dr. Ricardo, com a própria secretaria. Eu esqueci de dizer que você também é vice-presidente da Associação dos Delegados de Pernambuco. Sou. É verdade. Hoje em dia é a Associação dos Delegados e Delegadas de Polícia. Delegados e Delegadas de Polícia. Que ainda gera muito desconforto. Porque as pessoas mais velhas, elas não estão preparadas para a mulher mais empoderada. Mas hoje a gente vê a turma de 40, mais sensível. Sim. Então, assim, em termos de repressão, eu vejo com muito bons olhos a Maria da Penha, a guarda, né? Maria da Penha, naturalmente, que é uma delegacia pronta para atender a mulher. Essas salas lilás, que são, né, ambientes acolhedores, muito acolhedor, bom, é verdade. Né? E você sensibilizar, porque a gente tem um delegado da mulher lá em Petrolina, porque nem sempre você consegue levar uma mulher, uma delegada, para um lugar tão distante. Mas ele é um amor, todo mundo gosta dele e tudo mais. Então são pessoas que sabem tratar a mulher. Perfeito. Tirar ela daquele meio em que ela vai denunciar que já é frágil, alguma coisa, já é difícil, já é cheio de tabus, cheio de medos. Exatamente. Aí leva, aí tá ali, ela tá com medo, vai falar para um homem que não vai entender, ou para uma mulher também que não vai entender. Num ambiente que tá ali o outro, um bandido, tá, isso aqui é difícil. Então deixa um lugar que ela possa, porque quando a gente fala de uma mulher, a gente tá falando da mãe, da sua irmã, a gente tem que ter a violência contra a mulher. Realmente é a sua filha que está sendo importunada ali,
sexualmente, né? No ônibus, não é que porque todas nós passamos por violências. Essa é uma realidade. Saber que isso ainda né? acontece, verdade. Então, assim, em termos de repressão, botando o pânico, essa questão da Guarda Maria da Penha, que vai realmente no local, que se dedica, um bom atendimento em toda circunstância, não haver a revitimização, que é a mulher dizer para o policial, para o PM, depois diz para o policial, depois diz o Ministério Público, depois diz mais umas 3, 4 vezes no juiz. Aí a mulher, é complicado. Para com isso, mas eu vejo muitas pessoas ainda mais sensíveis. Mas você veja, tem que ter a prevenção. A prevenção, dizer que um homem diz, olha, se não é mesmo a pena, olha, não vai ser delicioso estar na cadeia, não vale a pena. Não, aí veja só, é prevenir para a mulher saber escolher, porque ela vai muitas vezes para o aplicativo e não está nem aí. Aí quando a gente vai ver, ela pegou o homem de aplicativo, entendeu? E esse homem a matou, ou a violentou, ou de alguma forma, entendeu? Jogou ela, eu vi outro dia, jogou a menina do 7º andar, vê? E ela sobreviveu. Nossa, 7º andar. 7º andar, sobreviveu e depois que estava ainda no hospital, ela no aplicativo ainda recebia gente. Quer dizer, então assim, essa pessoa, você tem que cuidar. Você tem que cuidar e ver, ver o que está acontecendo com ela. Ela é um suicídio, de certa forma, né? Porque ela está se matando. E ainda tem outra questão também, Cláudia, que assim, que eu acho que é bem delicada e está ligada já às violências. Mas uma grande ferramenta são os conselheiros tutelares, né? As conselheiras tutelares, porque já vê a violência muito mais agora tem que acreditar, casa, né? E tem que acreditar. Tem que acreditar. Eu estou com um caso que eu estou, assim monitorando, né? Que eu não posso estar comentando, mas que eu tô vendo, assim, eu digo, meu Deus do céu, eu estou mesmo bem em cima, tem que ver. Entendeu? Mas, assim, ampassão, o cara põe a menina... É até curioso isso. Porque nos dias de hoje a gente sabe o que acontece, né? O cara, com a esposa dele, estuprava todo dia. Porque se a mulher não quiser, é estupro. E ela não sabia. A maioria das pessoas hoje em dia que não entendendo que isso é estupro. Porque achava que tinha que, aceitar o marido a qualquer hora. Aí ele todos os dias estuprava e depois botava ela pra fora nua de casa. Gente, aí depois de um tempo, botava ela pra dentro. Isso num município era o fetiche simples. Dele, que loucura, então, que doideira é essa? Aí pronto, aí fechou lá, assim, agora tá fazendo com a filha. Nossa, aí eu disse, mas escuta, não chamou o conselho tutelar? Mas aí não sei o quê. Aí eu digo, opa, vamos ver esse negócio aqui. Vamos ver o conselho. Então tem que aí a pessoa falou, olha, nem sempre eles não acreditam, foram lá, não. Mas, Cláudia, eu vou te falar uma coisa assim, sim, é mas muito não tô dizendo delicado. Que é todo conselho, não, viu? É muito delicado que eu vou falar, eu vou outra. assumir pra mim isso aí. Certo. Mas realmente, para ser um conselheiro tutelar, deveria ter muito mais critério. Deveria ter muito mais, eu não conheço. Porque eu vejo assim, você se candidata a ser um conselheiro tutelar, mas, entendeu? E muitas vezes é muita coisa relacionada à política. Tem a capacitação, mas é diferente, assim. Eu vejo também muitas falhas, assim, que poderiam ser evitadas. Você vê excelentes conselheiros e excelentes conselheiras, mas, num geral, por que isso está acontecendo com tanta reincidência naquela escola, naquele bairro? O que está acontecendo? Muita gente não acredita. Pois é. Não acredito. Claro que tem muito intervencionista de criança, mas você tem que estar atento a isso. Claro, tem os sinais, a criança dá todos os sinais. Deixa eu dizer aqui uma coisa que algumas pessoas que trabalham com isso comentaram uma vez comigo, que é natural o homem sentir atração. Não é natural. Entendeu? Porque é um animal. Aí o que a pessoa faz? Ela se blinda. É natural a pessoa querer matar a outra. O que a gente faz? A gente se blinda. Claro. Entendeu? Claro. Mas passa, são os impulsos do ser humano, que é bater numa pessoa com raiva, mas a pessoa se domina. Verdade. Entendeu? Então essas pessoas não têm autodomínio. Verdade. Aí você tem que ver direitinho. E se for uma pessoa que não tem capacidade, que não tem condições, eu estava lendo aquele livro dos canibais lá de Caruaru. Sim. De Garanhuns. Garanhuns. Mas olha, você Nossa, eu estava naquela época lá, com evento. Aí todo mundo começou, não comeu aquela coxinha, não. Não, nem foi verdade o negócio da coxinha. Foi só nem foi verdade. Só foi lenda. Pelo que eu vi assim. E aí. Eu tenho uma amiga que é jornalista também, ela disse que nunca viu tantas. Ela disse que viu 3 pecados capitais. Ela disse que viu a soberba na mulher, a ganância, a ira. Ela disse que nunca viu tanta frieza, desdém. Uma ria, a outra tinha desdém, a outra tinha uma soberba. Sabe, cada um tinha uma... Agora eu pergunto, são pessoas normais? São pessoas que têm condições de jeito nenhum, de conviver conosco? Não, porque na hora que for solto vai ser a mesma coisa, entendeu? Então, eles não nutriram nem sentimentos, eles não tiveram remorso
pelo que aconteceu. Não. E muitos não têm, né, Remoça? Não, Eles se sentem vitimizados, mas aí que tá, sentem são pessoas injustiçados. doentes. São pessoas doentes. Esse é o caso mais grave. Deixa eu dizer assim, que outro dia eu vi uma coisa que eu achei bem interessante. O que é realmente um psicopata? O cara foi... Eu vi na televisão sem querer, porque eu não gosto de ver coisa de violência, né? Porque eu acho que atrai, né? Sou mais ligada assim, em outras frequências. Também não sou muito passou, fã, eu vi. Mas foi bom ter visto. O cara, ele chegou e disse que tinha matado o pai, que não tinha dado o... Eu devia ter uns quase 40 anos, 30 e poucos anos. Aí foi não banal, tinha dado, né? não, vê só, não tinha dado o controle remoto pra ele. Gente, aí ele matou banal. com martelada, sabe? Nossa. Aí veio, o que é um Se psicopata? matar já não é Não, normal, é mas veja matar por um motivo banal. Mas veja só, agora vem a psicopatia, né? Quando a gente vê o cara que realmente tem alguma sinapse lá que não funciona. Sim. Aí ele chegou no jornalista, né? E o jornalista, e aí, o que foi? Disse, não, ele não me deu. Aí sabe como é que essas coisas acontecem? Aí essas coisas acontecem? Mas aí, acontecem como, gente? Não, essas aí coisas ele não falou acontecem. Assim, e agora? Assim, agora é a bola pra frente? É isso mesmo. Gente, isso é um psicopata, é uma pessoa loucura, que não tem uma capacidade de sentir. É. Porque tem as pessoas que são de fato doentes, elas não têm noção, entendeu, do que estão fazendo. Mas isso não é a grande maioria. Mas a gente tem que ver. Sabe uma coisa que eu gosto muito, Patrícia Vasconcelos, que foi casada com Naná Vasconcelos. Sim. Ela faz um trabalho muito legal de psicanálise, de psicologia criminal. Aí ela disse que nas penitenciárias deveria se tomar muito cuidado, assim como nos colégios, com crianças hiperativas, com TDAH, essa coisa toda. Porque tem um outro ritmo. Sim. Não é? E aí, dentro desse outro ritmo, muitas vezes leva exatamente para o crime. E às vezes isso é uma questão, por isso que eu digo, de prevenção, de você identificar e levar aquela pessoa que hoje o mercado de trabalho quer absorver, porque são pessoas mais inteligentes do que o normal. Mais ativas, mais Vocês rápidas, viram que mais dinâmicas. De 9 anos de autista agora vai ser, se eu não me engano, engenheiro? 9 anos de autista. Porque ele tem altas habilidades, né? Mas é muito pontual. Cláudia, a conversa está ótima. Acho que a gente vai ter que marcar mais vezes. Muito mais vezes. Neide, quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta de dados? Foi muito bem esclarecedor essa conversa. Tirou muitas dúvidas que muitas pessoas têm, até o conhecimento, a questão da prevenção também, que isso é muito importante, identificar. Sim. A autonomia da mulher também, né? A autonomia total. É muito importante. É importante. E conhecer primeiro, né? Agora, para isso, a gente tem que empoderar essa mulher e dizer que ela está certa em ter a sua autonomia, né? Pronto, assim, agora chega dos também... medos, né? Porque às vezes tem muito medo das críticas, como você falou no caso da separação. Ela sempre está absorvendo a culpa de que a separação foi culpa dela, a culpa da sociedade. Aí a gente tem que ter mais leveza, tem que ter mais acolhimento. A gente que tem que perceber e acolher essa pessoa e dizer, tá certo. Deixa eu falar uma coisa que é muito importante. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil. Perfeito. O Grupo Mulheres do Brasil é o grupo suprapartidário maior que existe no Brasil. É o que vai ter um encontro em São Paulo, naquele recinto? Tem vários encontros sempre, junto com o Sebrae. O Sebrae delas, que é fantástico também para quem quer, de alguma forma, empreender, ser capacitado. É fantástico, o Sebrae é fantástico. Aí, o Grupo Mulheres do Brasil, que tem a Luísa Trajano, como uma pessoa, né? Que é lá do Magazine Luiza, né? Ela que está lá acima com a Chico Aoki. Né? E aqui que é do Caesar Palace, né? Dos hotéis. E outras mulheres também maravilhosas. Que quando se juntaram, foram 10, se não me engano, e deu tão certo que criaram esse grupo, que hoje está espalhado por 27 países. São mais de 120 mil pessoas, mulheres. E é fácil, viu? É só ir lá no Google, botar Grupo Mulheres do Brasil e se inscrever, que é totalmente gratuito. Mas onde eu quero chegar? Aqui nós temos Rosiana Faneco, que é uma pessoa fantástica, que mais entende de mulher aqui. Perfeito. Ela que é realmente a coordenadora do grupo em Pernambuco. Aí esse grupo tá ali no Instagram. É só você botar Grupo Mulheres do Brasil Recife. Olha aí, e se você estiver precisando, tem uma pessoa sempre de plantão ali, 24 horas. Nossa, dica preciosíssima. Grupo Mulheres do Brasil Recife. Eu tô sofrendo violência. Eu não sei o que fazer. Eu tô me sentindo mal. Porque ali tem psicólogo. Claro que vai ser uma ponte, né? Para psicólogos, para atendimento jurídico, para se você precisar, eu estava falando de empreender. Perfeito. Ser capacitado. Vamos o que eu botar faço isso da nos minha créditos vida? É muito bom. É muito, nos créditos muito bom. daqui do podcast também. Vai ter uma
uma facilidade maior, sabe, de sobreviver esse mundo, né? Que Perfeito. o mundo não é caos, o mundo é cosmos, mas de qualquer forma a gente tem que estar sempre enfrentando o caos Tem e que saber enfrentar, como exatamente. lidar, porque a vida é impermanência, eu poderia falar horas. Não, sobre você pode falar horas. Eu vou agradecer alguns parceiros antes das nossas considerações finais. Então, nós temos alguns parceiros hoje. Temos o Marcelo Santos. Marcelo, obrigada. MV, de Vitória de Santo Antão, viu? Temos também a Botânica Gi, que hoje eu estou presenteando a nossa querida Cláudia Molina com uma vela da Botânica Gi, uma vela aromática. Vou deixar que ela abra. Mas eu conheço, eu adoro, amo, que cheiro gostoso. Esse aí em especial é de alecrim, que eu já soube agora que ela é uma das fragrâncias que ela mais gosta. Porque ativa muito, né? Assim, a concentração. Ai, que cheiro maravilhoso. Muito bom. Outra ótica líder, também uma parceira nossa. Deixa eu ver mais para não esquecer ninguém, gente. Minha colinha aqui. Outro parceiro. Deixa eu ver. Estamos aqui no nosso estúdio com 2 parceiros nossos também, que é o Peterson Stangel, arquiteto, engenheiro, e a Mirza Câmara, advogada também. Hoje estamos recheados. E nosso parceiro aqui também, o Adalto. Nem dá para dar tchauzinho aqui pra gente, né, Adalto? O nosso produtor, editor. Então, para finalizar o dia de hoje, estreia do Política e Prosa. Quero muito mais vezes você aqui. Quero mandar um beijo para o seu grupo Elas. Beijo, meninas, que ela me adicionou recentemente. Estou muito feliz. Carla, conheci recentemente, e a Simone. E também para todos que estão aí nos acompanhando. Como eu disse desde o princípio, se está aqui até agora, não se inscreveu, se inscreve no canal, clica lá no sininho, deixa um comentário. Se tiver alguma dúvida para a nossa querida Cláudia Molina, deixa lá que eu repasso para ela também. Dê suas sugestões de pauta para aqui para a gente, né? Esse momento é tão importante, nós hoje falamos para o público em geral, mas em especial para as mulheres, né, com um tema tão denso, tão difícil, mas que a gente tem que enfrentar, tem que ter esse enfrentamento. A mulher, como o Cláudio disse, tem que ter esse empoderamento, tem que ter essa força para encarar, porque não é fácil, mas você não está sozinha, né? Cada vez mais tem um grupo de mulheres, cada vez tem mais publicidade, as redes sociais estão aí para tantas informações, então busque informação, busque ajuda, busque links, porque não está sozinha. E Cláudia, minha flor, suas considerações finais. Eu queria dizer para vocês me acompanharem no Instagram, né? Sim. Cláudia Molina, é só botar com 2 N's, Molina, que a pessoa acha logo. Eu escrevo sobre mulheres, sobre a questão realmente feminina, sobre saúde mental. E os comentários são ótimos, realmente muito bom. Tem a coluna também no Diário de Pernambuco. Que é a coluna, né? Do Mulher, Diário Mulher. E acaba indo pra lá. Mas eu sabe por que eu toquei muito no Instagram? Porque eu tenho que dar um tom pra ele. Sim. Diferente. E aí a pessoa fica inibida, não sabe como é que é e tudo mais. Aí eu estou fazendo uma mentoria com Cata Carvalho. E aí você veja, assim, eu que sou uma pessoa tão experiente e tudo mais, a gente sempre precisa do outro, a gente sempre precisa de uma pessoa que conheça mais. Verdade. Então nós todos, homens e mulheres, mas nós mulheres que ainda estamos chegando realmente no mercado de trabalho, veja, se em 2006... o pessoal ainda achava que violência contra a mulher não existia nessa escala toda. Sim. Então, assim, é muito pouco tempo que a gente está começando a pisar, porque milhares de anos eram os homens à frente. Não é? Então, assim, a mulher que está chegando agora, entendendo a sororidade, isso teria que fazer um outro programa com relação a isso. Sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, procure ajuda, procure acolhimento, procure ser amiga da outra mulher, que quando a gente puxa uma, a gente também está subindo, todo mundo junto, sendo mais forte, e mais fortes, porque aí é melhor, sabe? Então, dentro, assim, de uma pessoa que eu tenho um Instagram ótimo, eu tenho redes sociais maravilhosas e tudo mais, mas eu preciso de ajuda. Eu estou procurando ajuda. Então, assim, procure lá no Grupo Mulheres do Brasil, procure até com essa Cata Carvalho, procure com Patrícia. Agora. Não é? Verdade. Que aí você vai ficar mais forte. E é uma coisa muito gostosa. Eu estou falando isso porque eu estava falando outro dia com uma menina. A menina, ela vai fazer quentinhas, sabe? E estava achando que ia fazer a coisa meio sozinha. Eu digo, não, tem o Sebrae, tem o Grupo Mulheres do Brasil com o seu comitê do empreendedorismo. Tem porque muita informação. Vai acolhendo e ensinando, e você vai se impulsionando, vai se inspirando na outra e vai subindo junto. É uma coisa linda. Aí você vai mudando a mentalidade, ficando cada vez mais próspera. Exatamente. E é isso que vai chega de mente de escassez, chega de mente de medo, de diminuição, de autoestima baixa. Não, tem que realmente ter essa firmeza. Tem que ter voz.
voz. A mulher tem que ter Tem voz. que ter voz. Exatamente. Mas muitas vezes, como a gente está começando agora, é bom a gente estar juntinho, né? Exato. Que é para poder as outras abrirem espaço para a gente poder falar, Verdade. né? Porque é tão Muito difícil, né? A gente tem que falar às vezes sozinha, não é? Verdade. Então, assim, eu acho muito bom esse acolhimento, essa força, sabe, da mulher uma com a Muito bom. outra. Cláudia, obrigada mais uma vez. Neide, obrigada por estar hoje aqui conosco. Obrigada, foi um prazer. Obrigada a todos um vocês privilégio que nos também conhecer. acompanharam até agora. Teremos muito mais programas assim, ó, riquíssimos como esse de hoje. E até o próximo programa. Espero e conto com vocês.